Mas amado, eu tô reclamando que eu tô com dor de cabeça. Eu tô reclamando que tá me fazendo mal no final do dia. Eu vou falar um negócio aqui. Às vezes, na farmácia, você é mais bem atendido do que na fila do hospital. Fora que, quando você vai ali num atendimento, às vezes é um médico, no outro dia é outro, nunca é a mesma pessoa, se perde o histórico porque é uma confusão. Oi, eu sou Dília Soledade ou Dília Soledarte. Para você que não me conhece, eu pinto. Então fica o convite para você conhecer as minhas obras nas redes sociais vizinhas ou aqui no YouTube, nos vídeos curtos, tem também alguns processos, vídeos das obras que eu faço. E esse é meu canal no YouTube. A ideia desse canal é ser um espaço de troca, de reflexão, de provocações. Então se você curte vídeos assim, pega uma água, pega um café, se inscreve e bora pro tema do vídeo de hoje. O que tá acontecendo com os médicos? É um vídeo barra desabafo, barra questionamento, barra reflexão. Não tô querendo generalizar, mas quero trazer sim aqui um ponto de atenção. Por quê? Antes, consulta médica significava cuidado, autocuidado. E hoje, muitas vezes, significa pressa. Quantas vezes você já não foi num médico e ficou esperando por horas? E quando você sentou na frente dele, foi coisa de 5 minutos. Ele não te ouviu, ele não prestou atenção no que você estava falando, ele não te acolheu de verdade. Então, eu posso trazer exemplos recentes e do porquê que eu quis gravar esse vídeo. Meu pai é uma pessoa que já tem idade aí um pouco avançada e ele reclama de que ele vai ao médico, ele faz as colocações do que está incomodando ele e os médicos não dão ouvidos. E eu, recentemente, passei por uma situação similar. Eu fui no oftalmo, reclamei dos meus olhos, reclamei do meu cansaço, da minha dor de cabeça depois de trabalhar e falei, acho que o meu grau aumentou. Fizemos os exames e aí ele, seu grau aumentou pouco, deixa isso pra lá, não se importa com isso, não faz diferença. E eu falei, olha, tá me incomodando, eu passo mal, fico cansada no final do dia. Fui completamente ignorada, não mudou nada. Deu um papelzinho lá com o mesmo grau que eu tinha, falei, caramba, que coisa, né? Ok. Passei mais algumas semanas incomodada, resolvi marcar outro oftalmo. Marquei, procurei um senhor de idade e esse foi completamente diferente o atendimento. Ele me ouviu, falou que eu era ansiosa porque eu saí desatando falar a minha história sem antes ele fazer o exame. Aí ele analisou a lente do meu óculos e falou, olha, você teve um pequeno aumento, é isso que está te incomodando. Me passou uma nova receita, eu fiz um óculos novo, demorei um tempo para me adaptar, mas o meu problema foi resolvido. E aí, assim, o que acontece, né? Esse médico, ele não minimizou o meu relato, ele não minimizou as questões que eu levei para ele me ouviu, ele me acolheu e ele aceitou que aquilo estava me incomodando, diferente do primeiro médico, que simplesmente falou, não, é pouca coisa, mas amado, eu tô reclamando que eu tô com dor de cabeça, eu tô reclamando que tá me fazendo mal no final do dia, eu trabalho 12 horas ali, na frente do computador, o menor grau que seja faz diferença, muito complexo. E aí, assim, a diferença é a postura, né? Por que essas coisas estão acontecendo? Qual é a dificuldade de você prestar atenção no que está te sendo relatado? Isso é tão importante da minha perspectiva e eu nem sou médica. Então, os médicos, eles não estão ouvindo os pacientes. Isso não é um relato que acontece só comigo, né? Eu, enfim, como eu mencionei, tenho meu pai, ouço de pessoas próximas, e aí o foco parece ser em exames e protocolos e pouco na escuta. Então, tá bom, você tá assistindo, vou passar aqui uns exames, uns negócios e tal, e é isso, obrigada, tchau, 5 minutos você tá fora. Pelo amor de Deus, você não vai ouvir o que eu tô falando, o que eu tô reclamando, o que eu tô trazendo, o que eu tô sentindo? Eu tô dentro do meu corpo, eu sei o que tá acontecendo aqui, eu tô te relatando. Você tem que me ajudar a chegar em algum lugar, né? Pelo amor de Deus. E aí a medicina hoje parece que virou linha de produção, né? Não é mais sobre humanidade, atenção plena, é sobre
toque de caixa. E vai 1, vai 2, vai 3, vai 4. É uma rotina exaustiva de saúde e parece que a gente, como paciente, viramos números, não histórias. Porque não existe mais tempo para você contar, relatar, né? Você ser acolhido e não é barato, né? Em particular, o plano de saúde, não vamos nem entrar nesse mérito. Então, falta daquilo que deveria ser o básico da medicina. Escuta, tempo. Ponto. Se você agendou um horário, eu não agendei 5 minutos. Pelo menos uma meia hora ali eu espero ficar na frente do consultório, não na sala de espera. Isso é tão complicado. Isso acaba tendo consequências porque os pacientes ficam inseguros. Eu mesma hoje não aceito um só diagnóstico. Eu procuro aí 1, 2, 3 médicos se for preciso, se for necessário. Pronto-socorro? Muito complicado. Só em última instância. Eu evito ao máximo, porque realmente também não tá dando. E eu não tô falando de particular, público, eu tô falando no geral. Eu evito, eu tenho pavor de hospital, tenho pavor de entrar e ficar naquelas filas onde ninguém tá nem aí pra você que você tá passando mal. Eu tento resolver de outras formas. Eu vou falar um negócio aqui, às vezes na farmácia você é mais bem atendido do que na fila do hospital. Tá faltando aí um curso de medicina para os médicos serem acolhedores, para os hospitais serem dignos, porque é muita indignidade. Só quem vai para o hospital sabe o perrengue que é. Cortei a mão aí um tempo atrás, foi o ó do Borogodó. Peguei aquela doencinha chata de gripe, o ó do Borogodó também. Então, assim, você sofre muito, é mal atendido, é tratado que nem um númerozinho lá, e é isso, toque de caixa, vida que segue, seguiu. Bem, é isso, né? Então, os diagnósticos acabam sendo imprecisos, que nem o meu caso, que eu cheguei com uma reclamação oftalmológica, falei qual que estava sendo o problema e fui descartada que nem um papelzinho amassado. Pessoas como eu, por exemplo, desistem de pegar ajuda e procuram soluções em outros lugares, né? É muito complexo. A saúde, ela perde sentido quando não existe essa relação humana. E aí, o escutar, que deveria ser parte do tratamento, parece que vira privilégio. Fora que, quando você vai ali num atendimento, às vezes é um médico, no outro dia é outro, nunca é a mesma pessoa, se perde o histórico, porque é uma confusão, que um dia um, outro dia outro, é o plantão de um, que é o plantão de outro, ninguém tá nem aí pro paciente que tá pulando de mão em mão, cada um vendo um caso. É assim, um negócio que você pensa, que horroroso, que desorganização, que tenso, não tenho o que falar. A medicina, ela não deveria ser só ciência, ela deveria ser humanidade. As pessoas deveriam ter esse acolhimento, essa escuta deveria ser básica e hoje não é. É isso o vídeo de hoje, um desabafo com uma reflexão, com esse questionamento. E aí a pergunta que fica é, e você, já passou por isso? Já ficou horas de espera num consultório, num pronto de socorro e foi mal atendido? Sofreu com a falta da escuta médica? Porque isso é muito mais comum do que a gente imagina. E dá um medo danado, né? Você cair na mão do médico que não está prestando atenção, que escolheu fazer aquilo por dinheiro e que não tá nem aí para você, para sua história, para o que você tá relatando. É dose? É dose demais. Para você que ficou comigo até o fim, muito obrigada e até uma próxima. Olha quem veio aqui dar oi. Tá me chamando para ir dormir. Vamos dormir, vamos dormir. Oi, eu gravei esse vídeo no começo de dezembro e eu tô editando ele agora aqui, no meu computador pessoal. Hoje é dia 29 de dezembro, então gravei lá pro dia 16, dia 15, no começo do mês, faz uns 15 dias que esse vídeo tá gravado. E agora, depois do Natal, meu pai precisou ser internado. Eu vou virar pra ficar melhor a câmera, vamos lá. E, bem, meu pai precisou ser internado agora na sexta-feira, dia
26 ele passou mal e deu entrada no pronto de socorro. Tiveram algumas orientações, isso na parte da noite, né? E, bem, tá muito quente, pra quem não sabe, no estado de São Paulo tá com uma super massa de calor e isso tem afetado os idosos e tudo mais. Meu pai tem 73 anos, então ele é um idoso. Quando nós demos a entrada no pronto de socorro na sexta-feira à noite, o diagnóstico foi o calor, desidratação, etc. Não foram solicitados nenhum exame, né? E meio que entocharam a gente de volta para casa. Só que meu pai é um paciente com uma questão renal. E sábado, quando retornamos para o hospital, foi identificado ali uma infecção, a necessidade de fazer medicação intravenosa, né? Antibióticos e tratamento intensivo, porque o delírio que ele estava tendo não era em relação ao calor, mas sim a uma infecção bacteriana que havia se propagado para a corrente sanguínea. Isso é muito grave, né? Ainda mais num paciente que tem ali o seu rim debilitado e também a questão da idade avançada, etc. Então, complicado, né? O parecer médico da primeira emergência que a gente teve num momento de madrugada deveria ter tido um outro acolhimento, tanto que o médico da manhã não ficou satisfeito com o atendimento do médico do plantão noturno. Então existem divergências entre o próprio corpo clínico, né? E eu tô expondo isso aqui porque é muito surreal que esse tipo de coisa aconteça. Erro médico acontece? Acontece, somos humanos, todos nós erramos. O erro pode ser fatal, pode levar ao óbito ou à piora do quadro de um paciente, né? Mas o quanto que estamos com um problema, da minha perspectiva, dentro da medicina. E os afetados somos todos nós. Não importa se o plano é particular, se é saúde pública. Por um período, meu pai estava dentro da rede pública fazendo tratamentos. Atualmente, a gente está conseguindo aí prover um plano para ele. E independente da situação, a divergência médica ela é real. A falta de um discurso unificado, de um diagnóstico composto, onde todas as partes estão de acordo, tem sido cada vez mais raro de se ver. Então, os erros médicos, eles estão bem perceptíveis e cada vez mais corriqueiros. E aí eu questiono, né, qual é a motivação daquele médico que está ali fazendo atendimento? Por que ele escolheu medicina? Qual é a intenção dele ao tratar de pessoas? Tudo isso eu acho que são perguntas muito importantes para a gente se ter quando a gente faz um trabalho de atendimento ao público, principalmente relacionado à saúde. Eu não sou nenhuma expert, não sou nenhuma guru, não sou nada, na verdade, eu sou só mais um ser humano aqui, mas essa é a minha percepção. E é isso, é muito triste a gente ver, né, esses casos acontecendo de erro, de divergência, de diagnóstico, de desentendimento dentro do quadro clínico, a necessidade de você fazer consulta com 1, 2, 3, 4 médicos para você de fato sentir uma segurança, para você de fato sentir que o seu caminho de tratamento está correto. Então, nem todo mundo tem a possibilidade também e o tempo de dispor isso, dessas investigações médicas. O quanto que isso é complicado, o quanto que eu acredito que, de novo, né, no meio do vídeo eu falo em relação à postura de acolher, de ouvir, de fato prestar atenção naquele caso que está ali na tua frente. E aí eu não sei o que precisa ser revisto, se é o sistema, se é o processo, se é o meio. Porque não importa se está no público ou no particular, se é X, se é Y, se é Z, os erros têm acontecido, são frequentes, vira e mexe, sai aí na mídia e nos ciclos sociais todo mundo reclama praticamente da mesma coisa. É isso. Para você que ficou aqui comigo até o fim e pegou
mais esse triste relato. Muito obrigada e até uma próxima. Meu pai já está melhor, tá? Estamos fazendo do possível e do impossível para reverter esse quadro. Acreditamos que em pouco tempo, 7 dias, ele deve voltar ao normal, né? E é isso, vida que segue, seguiu. Tenham cuidado, questionem. Se você não sentiu confiança num diagnóstico médico, procure por outro. E cuidem dos seus, cuidem de vocês.